Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui, né? Meu filho nasceu agora, pra quem não sabe, e eu tô numa nova rotina, então eu pretendo voltar a gravar alguns vídeos, talvez sendo bem sincero com vocês, sem nenhuma, né, tantas pretensões, um vídeo por semana, onde eu quero compartilhar um pouco com vocês mais sobre os casos de pacientes com problemas intestinais que eu atendo, compartilhar um pouquinho com vocês algumas dicas, algumas trocas que eu sei que vai fazer um grande bem pro teu intestino, né? Também compartilhar algumas coisas que eu estudo de forma muito clara, objetiva, e para que você possa entender e aplicar na tua vida, e isso possa enriquecer ainda mais a tua saúde, tá? Falando ainda do meu filho, coincidentemente ontem eu e a minha esposa a gente descobriu, né? Na verdade estamos em um processo de investigação de que ele esteja com uma possível APLV, né, que seria a alergia à proteína do leite de vaca ou a intolerância à lactose. Logo eu, que sou um grande defensor, né, dos laticínios, e isso acontece, mas enfim, parece brincadeira, mas é verdade. E isso me levou mais uma vez a estar pensando sobre por que tantas falsas ideias em relação a esse processo de realmente querer afastar os laticínios, e aqui principalmente o leite e o glúten, né, seria o trigo no caso, da vida das pessoas, porque que isso cada vez mais vem sido fortalecido na internet, né? Eu já quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E pasmem, eu vejo muitos médicos e muitos nutricionistas encorajando cada vez mais esse distanciamento, como se esses dois alimentos fossem os piores do mundo. Como se não existisse coisa muito pior, né? Que seria os ultraprocessados e o junk food, né? Que seria as comidas de baixo valor nutricional, né? E leite, né? Os laticínios e alimentos com trigo, na verdade, tem um conteúdo nutritivo bem denso, ou seja, bem interessante para a nossa saúde. Então, ainda falando um pouquinho sobre essa ideia, eu tenho certeza que tu já escutou em algum lugar. Para de beber leite, para de comer todos os laticínios da tua vida, para de comer todos os alimentos com trigo, né, que existem na tua vida, e você vai desinflamar e você vai se tornar saudável. Cara, não é bem assim. É isso que eu queria que tu entendesse de uma vez por todas. É óbvio que haverão pessoas que vão precisar eliminar esses alimentos da vida delas, né, que tem uma justificativa plausível. Por exemplo, quem tem doença celíaca, né, que seria exatamente a alergia ao glúten, a proteína do glúten, vai ter que tirar para sempre mesmo, né, os alimentos que contêm glúten, principalmente o trigo, né, vai ter que tirar, porque se não tirar, essa pessoa nunca vai conseguir fazer o tratamento, vai controlar a doença. Se o indivíduo tem intolerância à lactose, é óbvio que ele vai precisar, é bem provável que vai precisar eliminar, né, a lactose, né, os alimentos que contêm lactose na sua vida também, para ele ter uma qualidade de vida. Mas entenda que isso é uma minoria de pessoas comparada a uma grande maioria que não tem esses problemas relacionados a laticínios e a trigo, né, a glúten, entendeu? E talvez tu seja uma dessas pessoas, então eu quero que tu veja isso por um outro lado da perspectiva que talvez nunca ninguém tenha te falado. Olha só a imagem que eu trouxe, que é exatamente a imagem da dieta mediterrânea tradicional, né? A pirâmide dela, fazendo aqui um breve resumo do padrão alimentar, ou seja, dos alimentos que compõem esse tipo de dieta. Para quem não sabe, a dieta mediterrânea, eu sou muito fã, tá? Da ideia dela. E basicamente, se eu puder resumir, ela foca muito em alimentos, né, em comida de verdade, e em alimentos que têm uma alta densidade nutritiva, tá bom? E que eles têm um caráter ali anti-inflamatório exatamente por conta dessa alta densidade nutritiva. Quanto mais nutrientes tem certos alimentos, mais chance dele ser anti-inflamatório tem mais chances, entendeu? Então, olha só que interessante, ó. Se você ver aqui, ó, nessa imagem que eu trouxe da pirâmide, perceba que ele aqui, ó, tem a sua base, né, e tem o seu meio, e tem ali a sua ponta. Então, aqui a sua base, perceba que tem assim, ó, daily, ou seja, diariamente, ou seja, alimentos que você deve consumir diariamente, né, que ela encoraja.
Aí tem aqui a weekly, né, que seria semanalmente, para que você não exagere diariamente. Então você come, sei lá, 1, 2, 3 vezes por semana. E mensalmente aqui para também, né, seria você comer uma vez por mês, enfim. Então olha só que aqui no diariamente, olha só a base aqui dela. Tem assim, ó, bread and pasta, né, que seria pão e as massas, né, baseadas em trigo. Então a dieta mediterrânea ela encoraja o consumo de alimentos que contêm trigo, que consequentemente também contém glúten. Então olha só que louco, né? Se a gente subir aqui mais um pouquinho, tem aqui, ó, cheese and yogurt, né? Então ela também encoraja o consumo de laticínios, especialmente os fermentados, que é queijo e iogurte. Então, olha só que irônico, uma dieta que ela é anti-inflamatória, se você não acredita em mim, a gente já temos um monte de evidências comprovando isso. Você não precisa acreditar em mim, é só abrir os artigos científicos sérios sobre o assunto. Inclusive, tem trabalhos mostrando que a dieta mediterrânea ela ajuda no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, entre outras várias condições relacionadas ao intestino, relacionada ao diabetes mellitus, relacionada à obesidade, relacionada a outros problemas de saúde. Então, olha só que irônico, uma dieta anti-inflamatória tem no seu escopo, né, encoraja diariamente você consumir trigo e laticínios. Então, perceba que esse tipo de discurso de que esses dois alimentos são os piores da face da Terra não é bem verdade, tá bem? Olha só que, né, como existe essa grande incoerência relacionada a esse tipo de discurso, tá? Então perceba, talvez o diferencial do que, né, o pessoal na dieta mediterrânea pratica comparado à nossa dieta aqui no Brasil é que os laticínios que eles focam em comer são esses de caráter mais fermentados. Então, sei lá, aqui no Brasil é comum a gente ficar comendo muita manteiga, muito creme de leite, bebendo muito leite líquido, muito leite em pó. Não tô falando que isso faz literalmente mal para a tua saúde, mas os laticínios que a gente se concentra aqui são completamente diferentes dos laticínios que eles se concentram lá. Lá eles se concentram mais nos laticínios fermentados. Então, o iogurte natural, por exemplo. A gente tem alguns tipos de queijos mais maturados que ficam mais tempo fermentando e, consequentemente, isso enriquece ainda mais o valor nutricional desses alimentos. E lembrando que alimento fermentado é um negócio que faz um grande bem para o teu intestino, porque eles são fontes naturais de probióticos, ou seja, de bactérias que vão enriquecer a tua microbiota intestinal, vai modular ela, transformar elas para elas se tornarem boas, digamos assim, né? E, consequentemente, isso muda todo o teu microambiente intestinal e, consequentemente, tu vai ter um intestino mais saudável, com caráter mais anti-inflamatório, né? Global, digamos assim. Tá certo? Então, é por isso que eu encorajo. Quem me segue lá no Instagram, eu sempre falo, coma pelo menos um alimento fermentado na tua dieta. Tem vários, mas eu acho que pra gente aqui no Brasil o mais fácil é começar pelo iogurte natural. Tem outros, tem um queijo cottage também, tá bom? Mas eu acho que o iogurte natural ele é o mais fácil, porque até é mais acessível, é mais fácil encaixar ali no dia a dia, é mais fácil de você abrir em qualquer lugar e tomar. Então eu diria assim, realmente, velho, coloca iogurte natural na tua dieta, pelo menos ali 3 vezes por semana, tá ótimo, tá? Um monte de gente correndo para as fileiras de loja de suplementos para comprar probióticos, e você tem ali um iogurte natural, que já tem probiótico, né, naturalmente, e que, olha só, né, é mais fácil tu aderir isso no teu dia a dia, no teu estilo de vida, na tua dieta, tá bom? E ainda falando aqui, ó, sobre os alimentos que contêm trigo / glúten, os alimentos que eles comem também lá na dieta mediterrânea, que é essa dieta anti-inflamatória, os alimentos com trigo que eles comem são alimentos à base de trigo integral, entendeu? Aqui no Brasil a gente é acostumado a comer mais alimentos à base de farinha de trigo refinada. Você vai ver lá na lista de ingredientes que tem escrito assim, farinha de trigo rico em ferro e ácido fólico. É uma farinha refinada, tá bom? Então, assim, os alimentos com trigulação integrais, ou seja, eles não perdem as fibras. Inclusive, uma das fibras que tem no trigo é o que a gente chama de amido resistente.
E essa fibra faz um grande bem também para o nosso intestino. Ele recebe esse nome amido resistente porque é um amido resistente à nossa digestão, ou seja, a gente não consegue processar ele. Ele atravessa todo o intestino, chega lá na última parte do intestino, que a gente chama de cólon, tá certo? E lá ele encontra a microbiota intestinal, ou seja, essas bactérias que eu falei para vocês que moram dentro do nosso intestino. Então essa microbiota intestinal fermenta, certo? Esse amido resistente, e esse processo de fermentação faz com que várias substâncias anti-inflamatórias sejam liberadas, tá, para o nosso intestino, melhorando então a saúde intestinal, tá certo? Então olha só a diferença, eles não deixam de comer trigo à toa, né? Lembra que eu falei lá no início, se você tiver uma doença celíaca, tiver uma síndrome do intestino irritável, tiver uma intolerância ao trigo, são condições clínicas que realmente você vai ter que eliminar, certo? Agora, se você não tem isso, talvez você, na verdade, esteja perdendo a oportunidade de estar comendo comida de qualidade, tá bem? Então, lembrando, não é comer também qualquer alimento que tenha trigo. A maioria aqui, infelizmente, a gente encontra no supermercado, nas padarias, de fato é um trigo mais refinado. E quando o grão, né, do trigo passa por esse processo de refinamento, de polimento, ele empobrece. É como se toda a qualidade nutricional dele fosse retirada e fica só a farinha, que é uma parte mais pobre em nutrientes, digamos assim. Certo? Então procurem alimentos realmente mais integrais, a base de trigo mais integrais, que isso faz mais sentido, exatamente por conta do amido resistente que tem esse efeito pré-biótico, tá? Probióticos são os fermentados, que são ricos em bactérias vivas, que são boas para o nosso intestino. E pré-bióticos são as fibras que fazem essas bactérias também crescerem, fermentarem e produzirem substâncias que são anti-inflamatórias para a gente, como exemplo aqui o butirato. Tá? Você não precisa ainda decorar esses nomes, talvez em outros vídeos eu tente falar isso de uma maneira mais simples. Só quero que tu entenda que teu intestino gosta basicamente de 3 coisas. Primeiro, a água. Tem que manter-se sempre hidratado, esse é o básico. Segundo, alimentos fermentados, que são esses alimentos que eu falei para ti, que são fontes de bactérias boas. E fibras, né, pré-bióticas, que são essas fibras que também auxiliam nesse processo de regulação dessas bactérias, tá bom? Então olha só que interessante. Botei até essa frase aqui no final. Consumir laticínios fermentados e alimentos à base de trigo integral pode sim fazer parte de uma dieta anti-inflamatória, que é o que acontece na dieta mediterrânea. Então isso aqui é só para abrir a tua perspectiva de entendimento. Não estou aqui para dizer que você é obrigado a comer laticínios, a comer alimentos à base de trigo. Não estou falando isso. Mas eu me sinto na obrigação também de chegar aqui para ti e falar isso que talvez tu não saiba, e retirar um pouco da tua ideia, da tua cabeça, que é uma ideia realmente falsa de que todo mundo precisa eliminar laticínios e trigo da sua vida. Não é verdade. Eu ainda acho pior eliminar os laticínios, porque os laticínios realmente são um grupo de alimentos extremamente ricos em vários sentidos. Tem proteína de alta qualidade, tem vários micronutrientes, dentre eles o cálcio. Eu sei que você escuta por aí que dá para conseguir cálcios a partir de outras fontes, mas, velho, o cálcio do leite é, na minha opinião, mais biodisponível, é o que tem maior quantidade e o que você consegue absorver muito bem no teu intestino, tá certo? Então é isso. Entenda, né, essa mensagem, espero que tenha ficado claro para ti. Se não ficou, deixa aqui nos comentários abaixo tua dúvida, algum comentário acerca do que eu falei aqui agora. E a gente se vê no próximo. Eu vou ficar, repito, tentando gravar pelo menos um vídeo uma vez por semana. Espero que faça sentido para ti, tá bem? Então é isso. Até breve, a gente se encontra aqui novamente um outro dia.